Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Ontem eu estava orando e Deus me trouxe esse entendimento. Aqui está falando que nós devemos ter confiança para entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. O próprio Senhor disse que Ele era a porta. Que Ele era a porta, que aquele que passasse por essa porta teria alimento, teria pasto, né? Ele se comparou com a porta das ovelhas, né? A ovelha que passar por essa porta vai encontrar alimento, vai encontrar água, vai encontrar descanso. E o interessante aqui nessa passagem é que Jesus é a porta, né? Ele falou que é o caminho e é vivo. É um caminho vivo que nos leva com consciência à presença de Deus. E descortinou algo que estava encoberto, certo? Algo que estava encoberto foi descortinado pela obra de Cristo na cruz. O próprio corpo dele, o sacrifício dele ali, rasgou o véu que tampava o véu do templo. Rasgou, mas também se rasgou um véu espiritual que tampava essas revelações de cada ser humano. Com isso nós temos então um acesso a Deus que antes ninguém jamais poderia imaginar. Um acesso livre. Um acesso pela fé livre e imediato. Não é uma coisa mais ritualística, não é uma coisa mais a se esperar, a se buscar alguém para me ajudar. Né? Não tem mais que buscar o padre, não tem mais que buscar um sacerdote X ou Y. Foi-se aberto uma porta que é Jesus, que pela fé eu entro, passo por ela e encontro alimento em Deus. Tenho comunhão com Deus, uma coisa pessoal e quando eu quiser, quando eu desejar, a todo tempo está aberta essa porta. É algo impressionante, maravilhoso saber disso. E o mais interessante, vamos aqui agora em Efésios. Quer ver? Não quero demorar essa palavra não. Vamos em Efésios. Vamos terminar vamos fechar isso aqui. Capítulo 3, a partir do 11. Olha o que é que fala em Efésios, capítulo 3, 11. Conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus. Existe um propósito eterno que Deus tinha, eterno, um propósito que começou em Deus. Algo eterno, porque Deus é eterno. Foi realizado em Cristo Jesus. Nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Confiança na fé, com fé na pessoa de Cristo. O meu acesso a Deus, ele é sustentado e confirmado pela pessoa de Cristo. Ele é quem me garante esse acesso livre. Porque eu mesmo, cada um de nós, não temos como ter esse acesso por nós mesmos. Somos pecadores, somos falhos, somos humanos, somos mortais. Mas Jesus, pela sua obra, ele garante o nosso acesso a Deus livre.
não tem nenhum tipo de obstrução. Nada nem ninguém pode me impedir, me obstruir de ter um acesso a meu Pai, a Deus Pai. Aquele que crê em Jesus e crê que Ele me garante esse acesso, ele vai ter acesso. O novo convertido, o velho convertido, aquele que não é convertido. Qualquer pessoa. O acesso é livre em Jesus. Não tem jeito de ser fora de Jesus. Sem Jesus não tem acesso. Mas com Jesus qualquer um tem acesso. Ao nosso Pai, ao Espírito de Deus. Aquele que aceitou a Jesus como essa porta e tem o livre acesso a Deus. O pecador, o afastado, porque não depende de nós. Quem garante é Cristo. E na hora que eu estava tendo esse entendimento, eu até tive Deus me deu até uma comparação a se fazer simples para entender. Imagine que tem uma porta fechada, uma porta pesada, fechada, trancada. A gente vai lá e essa porta vai nos dar acesso a Deus. É um exemplo. E eu chego lá e quero entrar. E eu quero ter acesso a Deus, porém eu não tenho a chave e eu não tenho força para abrir a porta. E eu fico barrado, né? A porta está fechada e eu não tenho acesso. A minha credencial não tem a credencial, eu não tenho a autorização para entrar. Eu quero, mas não tem jeito, não tem como. Está fechado. Mas aí Cristo, Jesus, tem a chave. E ele tem a autoridade para abrir a porta. E ele tem a autoridade para permitir que quem quiser deixar entrar. E ele vai e abre a porta e me garante a minha entrada. Não foi eu que abri, não foi eu que sustentei a porta aberta. Não tive autoridade para isso, mas quem tem autoridade me permite entrar. E me garante a minha entrada. Tipo assim, eu vou entrar e não vou entrar como um intruso, eu vou entrar como aquele que tem liberdade para entrar. É isso que a palavra está falando. Que o Senhor Jesus me garante o meu livre acesso. Então, o que é que isso nos traz? Que muitas vezes a gente fica... isso acontece muito com pessoas que não são convertidas, pessoas que a gente vai falar de Deus. Elas falam, não, quando eu não estou preparado, né, para ir, eu não posso ir para a igreja. Cheio de dúvida, né? Cheio de dúvidas, cheio de culpa, cheio de falhas, e aquelas falhas, ele pensa que aquilo vai atrapalhar ele com Deus, e atrapalharia mesmo. Porém, Jesus já deu um jeito nisso. O nosso acesso é por causa de Cristo. Ele é que fez tudo. A glória é toda dele. Né? E é isso que eu entendi, assim, maravilhoso, quero passar. E que esse acesso é diário, é a qualquer momento. Não tem nada me impedindo, isso é pela fé. Ah, mas eu não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, porém, pela fé, que a palavra de Deus me diz, me garante que Jesus me dá esse acesso livre ao meu Pai, a Deus Todo-Poderoso, onde lá na presença dele eu posso receber instrução, ser curado, abençoado, ser purificado, santificado, receber sabedoria, receber visão, revelação das coisas que há por vir, das coisas que Deus tem no coração, pelo Espírito dele. Esse é o acesso que todo mundo tem, porém, eu creio que o grande erro, o grande pecado é não usufruir desse acesso. Ignorar Jesus, o que Jesus fez, a porta que Jesus abriu. Que é uma porta que todo mundo anseia. Né? Todo mundo quer entrar, todo mundo quer a presença de Deus, porém quer por outros caminhos. Outras portas não estão abertas. Não tem, na verdade, não tem outra porta. A porta foi aberta, o Jesus não abriu a porta, né? Eu usei esse exemplo. Jesus é a porta, que é muito além de abrir uma porta. Ele é a própria porta. Então, mesmo que não tem outra porta que vai até a presença de Deus, a presença do Pai, com um acesso livre, como está falando, não tem outra.
E ele fala, eu sou o caminho, né? O caminho é Ele. Então, assim, mas o mais maravilhoso de tudo, o que mais me encheu de alegria, foi saber que nada nem ninguém pode nos barrar na entrada. Nada tira o nosso acesso. Porque às vezes a gente pensa, hoje eu pequei, hoje eu fiz aquilo que não deveria, então hoje eu não vou poder entrar na presença de Deus, né? Hoje eu não consigo, Deus se afastou. Isso é algo que nos... Claro que o pecado, ele nos mancha, né? Mas é na presença de Deus que eu sou limpo. Esse acesso continua aberto. É porque foi Jesus que abriu, e Jesus não mudou, Jesus não pecou e nem vai pecar. Então a porta continua aberta, o acesso continua livre, os meus pecados vão ser purificados na presença de Deus. Meu coração vai ser transformado. Quando eu entro nesse acesso, quando eu entro na presença de Deus, usando esse direito que Jesus me dá, com fé nele, com confiança, como a gente leu lá na primeira passagem, né, de Hebreus, com confiança, ousadia eu entro, não por causa de mim, nem por causa das minhas obras, mas porque Jesus já abriu uma porta. E eu creio que é isso que devemos falar para aqueles que não conhecem o Evangelho. Olha, o acesso é livre. Para você, para mim também. Porque eu já vi pessoas falando, mas os cristãos se acham superiores aos outros, porque eles dizem que tem Deus e a gente não tem. A questão é que eles não acreditam em Jesus como essa porta. Não é questão de ter Deus ou não ter. O que fala na palavra? Aquele que crê em Jesus terá o Pai. Quem crê em Jesus, entender isso e entrar na presença, terá o Pai. Está aberto, é só entrar. A porta está aberta. Quem entra é quem crê. Quem acredita na porta, quem entende isso, vai até a presença de Deus. E, consequentemente, é transformado. Ninguém na presença de Deus fica do mesmo jeito. Vai ter conhecimento de Deus, vai enxergar Deus, que agora a mania é falar, né? Eu não vejo Deus, cadê Deus? Tira uma foto de Deus. Essas besteiras são faladas. Para você ver, você tem que entrar aonde Ele está. Onde Ele está, no Santo dos Santos. A presença de Deus. Jesus abriu essa porta, é só entrar. Qualquer pessoa pode, pela fé. Vai ver, vai entender, vai ouvir, vai contemplar a graça de Deus, o amor de Deus. Vai se sentir amado e vai entender o sentido da vida. Quem vive sem essas coisas vive perdido. Vive perdido, infelizmente. Então, essa passagem está aberta. Quem estiver ouvindo na internet, vou falar para você agora. Talvez você parou aqui nesse vídeo. Talvez você nunca me viu. Mas eu vou te falar uma coisa. A porta foi aberta por Jesus. Você só precisa entrar por essa porta com confiança em Jesus. Foi Ele que pagou o preço, abriu a porta e deu acesso livre àquele que crê. Se você entrar por essa porta na presença do nosso Pai, reconhecendo que precisa dele, sua vida será transformada. A presença de Deus será real na sua vida e você terá um sentido na sua vida. Será transformado pelo poder de Deus. Receberá o Espírito de Deus e o selo da promessa, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo, é um selo. A palavra de Deus diz que o selo é a garantia que vamos ser salvos. Por que ele usou selo como exemplo? Porque o selo, hoje em dia não se usa tanto, né? Mas a carta, né? Só mandou muita carta. O selo é a que garantia que a carta chegava no endereço. Não era o endereço em si. O que tinha a garantia que a carta, a correspondência, ia ser enviada e chegaria, era o selo. Aquele selo garantia que aquela correspondência ia chegar no destino. É isso que Paulo está falando, que a Bíblia nos ensina. Que o Espírito em nós, através
de quê? Do vivo caminho, que é Jesus. Recebemos este selo, que é a nossa garantia. Ou seja, é impossível quem está selado por Deus não ser salvo, não chegar na presença de Deus, não chegar no reino de Deus. Tá selado, mano. Tá selado. Então é a nossa confiança, o selo. Por isso Jesus é o centro do Evangelho. É o centro de tudo, na verdade. A Bíblia diz que nele foi convergida todas as coisas. Tudo se converge em Jesus. Quem entende isso, fica em paz. Porque mesmo que tudo desande, sabemos que em Cristo tudo vai ser perfeito. Está perfeito e será maravilhosamente cuidado por Ele. Aleluia. Então, quero até ler de novo aqui. Conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, aleluia, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Eu posso confiar em Jesus à vontade e entrar na presença. Posso entrar com confiança porque Cristo me garante. Se alguma coisa ou alguém pudesse me impedir de ter esse livre acesso, essa coisa ou esse alguém seria maior que Jesus. Mas não existe, exatamente. Então, todo dia eu posso acordar e ter o entendimento que eu tenho livre acesso a Deus. Por causa de Jesus, confiando em Jesus, não na gente, não em nós mesmos. Não confio em mim, não confio nas minhas obras. Por elas não entraria, não teria acesso. Porém, por causa de Jesus, Ele me garante isso. Ele tem poder e autoridade e a obra dele me garante o meu acesso a Deus. Então eu posso chegar diante de Deus, eu posso adorar, eu posso pedir. A Bíblia não é pecado, não é errado pedir coisa para Deus. A Bíblia ensina. Tem gente que fica com coisa, fica pedindo coisa para Deus. Cara, tá escrito, eu tenho que pedir para Deus mesmo. Ele é meu Senhor. Ele é que tem tudo, né? Ele é que é meu Senhor. O que eu não posso é ser egoísta e só pensar nisso. Mas o que eu preciso no natural, eu também peço para Deus. Ele ensinou, ele bate que vai abrir, procura que acha. Pedir e vai ser dado a você. Colocar suas petições diante de Deus. É Bíblia isso. É Bíblia. Só que Jesus fala em Mateus 7, né? Não correis atrás dessas coisas naturais. Aí fica correndo atrás. Fica morrendo por causa disso. Mas eu vou pedir para Deus, eu peço. E vou ter livre acesso à sua presença. Vou ter livre acesso por causa de Jesus e verei a sua glória. E serei transformado, serei santificado. E vou ser usado por Deus, porque Ele vai revelar coisa. O poder dele vai ser derramado. Que na presença dele que a gente recebe poder, recebe unção, recebe revelação. Ele também nos direciona. Porque eu tenho livre acesso por causa de Jesus. Tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o que consola, que é o que ensina, me faz lembrar tudo o que Jesus falou, foi Ele que disse, João 14. Ele, falando do Espírito Santo, Ele vai fazer lembrar de tudo que eu disse. Todo dia, toda hora, agora, nesse momento, nós temos acesso livre à presença de Deus, o caminho ao Senhor, por causa de Jesus.